Salve, muito boa noite. Pois é, enquanto a campanha pega fogo, Brasília continua existindo, né? Os ministérios estão todos de pé aqui na esplanada e amanhã o Supremo Tribunal Federal troca de mãos, assume o ministro Dias Toffoli em substituição à ministra Carmen Lúcia. Era um grande desafio, né? Continuar com esta defesa institucional do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, também, o ministro Edson Fachin deu prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República decidir se entra ou não com a denúncia do presidente Michel Temer. Hoje, aqui no Frente a Frente, o Frente a Frente resumido aí diante da ocupação do tempo pelo horário eleitoral de rádio e televisão, né? Nós estamos com o ministro-chefe da Secretaria de Transparência e Controladoria Geral da União. É o ministro Wagner Rosário. Ministro, falei certo o nome do seu ministério? Sim, é um nome exatamente. comprido, né? Ministro da Transparência. Ministro da Transparência e Controladoria Geral da União. Pois é, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. E nessa mesa redonda, a minha parceira Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ministro. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E boa noite para você que está nos assistindo. O ministro, ele tem 42 anos, é um jovem e o primeiro ministro da pasta que a assumir o cargo, que é da carreira da Controladoria Geral da União. Ele passou no concurso de auditor em 2008, ele é formado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Enfim, chega um jovem à Controladoria Geral da União. O que o próximo presidente vai encontrar em termos de escândalos no país, uma vez que eu sei que a Controladoria analisa aí vários processos? É possível, já vai ter boas notícias para o próximo presidente nessa área, independentemente aí de quem vencer a eleição? Em primeiro lugar, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Bem, eu acho que o próximo presidente vai pegar um país mais ajeitado, né? Nós temos os escândalos recentes, reforçaram a necessidade da existência de mecanismos preventivos de combate à corrupção. Esses mecanismos foram implementados através de um trabalho realizado pelo governo atual, através do decreto 9.203, que traz a governança, a implementação da governança na integridade no serviço público. Coube a nosso ministério o monitoramento. Então, dia 30 de novembro, nós estamos encerrando a parte de implementação do plano de integridade em todos os órgãos da administração pública federal. As estatais já estavam fazendo esse trabalho, já fruto da Lei 13.303. Então, eu acho que o caminho hoje, a base para que a gente tenha um país mais limpo, um país com menos casos de corrupção, elas já estão montadas. Cabe ao próximo presidente. O governo está blindado, assim, ou seja, aumentou a segurança contra a corrupção nos ministérios? A gente pode dizer isso? Sim, estão aumentando. Os planos vão ficar prontos só 30 de novembro. Nós estamos aqui implementando as estruturas. O que vai mudar para o servidor? Bem, olha, para o servidor o que muda é o ambiente de trabalho, né? A gente tem que gerar um grande desafio de um plano de integridade, é a mudança de cultura do órgão. Essa cultura ela vem a partir de um levantamento dos riscos, acho que os órgãos estão expostos, são muitos riscos, e nós temos que estudar esses riscos, identificá-los, analisá-los e tomar medidas para evitar que o problema aconteça. Os ministérios hoje estão trabalhando com isso, verificando os riscos que eles foram expostos, para que a gente possa adotar medidas preventivas. A gente sabe que muito mais importante do que sancionar casos de corrupção é evitar que esses casos aconteçam. Então, eu acho que esse é o caminho que está sendo traçado, que o próximo presidente já vai encontrá-lo encaminhado. Claro que tem muita coisa a fazer, muito trabalho a andar, mas o primeiro passo já foi dado. Olha, eu não me esqueço da frase de que o melhor detergente é a transparência, é a luz do sol, né? O melhor detergente é a luz do sol, a transparência. E este é um movimento internacional, não é só um caminho do Brasil, mas vários países caminham desse lado. O senhor fez doutorado, né, em transparência? E eu fiz um mestrado na parte de combate à corrupção. Combate à corrupção, é um movimento internacional. O Ministério da Transparência, CGU, ele parece impróprio quando ele é inserido no meio governamental, né? Porque é um órgão da Presidência da República, ligado ao Presidente da República. Como é essa convivência? O senhor
que faz um trabalho de investigação do próprio governo, evidentemente que investiga os governos municipais e estaduais. Onde há dinheiro público, a CGU está atrás. Como é que é essa convivência com o próprio governo? Não há interferência? Não. No período que eu assumi o ministério, eu jamais recebi nenhum tipo de interferência, né? Os trabalhos eles acontecem de forma compartimentada. Nós temos as nossas áreas de investigações, onde nem eu acompanho as investigações que estão em andamento, são todos servidores de carreira que têm a sua formação. Os auditores têm liberdade total? Todos os auditores têm liberdade total, desde que cumpridos os requisitos básicos. Estão todos capacitados para poder levantar os casos, né? E tem total liberdade nas investigações que estão em andamento. Então, a gente, aprendendo um pouco nas investigações, a gente procura transformar isso também sempre em medidas preventivas. Eu acho que esse é o passo importante. E como vocês falaram agora de transparência, que é importantíssimo, vale ressaltar que nós lançamos agora o novo portal da transparência, que é um modelo de transparência, um portal mais cidadão, com uma linguagem que permite ao cidadão fiscalizar os recursos públicos. E é muito importante que a população esteja acompanhando. Somos só 2.200 auditores e são poucos para a quantidade, para todo o país. Para todos os ministérios, todos os órgãos públicos. Para todos os recursos dos 5.565 municípios, os 26 estados da federação. Quanto que já foi possível recuperar em termos de recursos para a União, com esse trabalho no governo aí do presidente Michel Temer? Olha, desde o governo do presidente, nós vamos colocar aí que nós recuperamos em 2016. A gente, não vou falar nem recuperar, nós criamos uma metodologia de benefício financeiro que nós calculamos os recursos que a gente evita que saia e, às vezes, os que a gente recupera também, mas não judicialmente, só administrativamente. No ano de 16 chegamos a 3 bilhões, no ano de 17... 3 bilhões? Bilhões de reais, no ano de 17, 4 bilhões, e esse ano que nós não fechamos, nós já estamos em 6 bilhões. Ou seja, com Lava Jato e tudo, parece que a corrupção não parou, é isso que a gente pode concluir? Nós temos casos de corrupção, temos casos também de erros em licitação, onde a própria empresa reconhece que houve um ganho indevido, às vezes não é um caso de corrupção propriamente dito, onde existe pagamento de propina nem nada, e quando a gente identifica, a empresa retorna o dinheiro de maneira voluntária. Então, são recursos importantes. Esse ano nós fechamos o acordo de leniência, final de 17 para 18, que já somaram 4,8 bilhões, que não estão contabilizados dentro desses 6 bilhões. A leniência é um acordo ali entre empresas e o governo, é mais ou menos uma delação premiada, uma confissão de culpa, né, das empresas para continuar negociando com o governo. Agora, a CGU tinha uma prática de sortear municípios, né? Era um sorteio e a CGU investigava os municípios que, obviamente, recebem dinheiro público, dinheiro da União. O senhor mudou essa estratégia? Foi o senhor que mudou ou já vem de antes essa estratégia? A gente já vinha estudando a mudança, nós só mudamos mais a metodologia. A gente fazia um sorteio, normalmente eram 100 municípios ano. E investigavam todos? Mas não era bem uma investigação, era uma auditoria. Uma auditoria. E, claro, que alguns casos onde se detectavam alguns ilícitos, nós aprofundávamos na investigação. Com a redução de pessoal, a gente teve uma redução significativa de pessoas nos últimos anos. Nós decidimos mudar a metodologia. Ao invés de fazer sorteio, porque a gente já não tinha mais condições de fazer sorteio, a gente resolveu fazer uma metodologia de riscos. Quais eram os municípios que apresentavam riscos maiores? Municípios com baixo IDH, com resultados ruins na educação, municípios onde as notícias demonstravam envolvimento de casos de corrupção internamente, investigações ocorridas nos municípios. Selecionamos ali alguns municípios, temos feito em torno de 50 a 60 municípios anos, todos que nós vamos são municípios que caem dentro dessa metodologia de risco. Ministro, eu queria até inverter, porque a ideia geral é a seguinte, não precisa avisar não, se você chegar hoje em qualquer município e fizer uma auditoria, uma investigação, manda prender o prefeito. É assim mesmo ou o senhor acha que algumas... É evidente que existem os chamados erros formais, né? Sim. Mas o senhor acha que é assim mesmo ou existem administrações que, pelo menos, tentam ser sérias? Existem administrações sérias. Minoria, isso chega a dizer? Não sei se é minoria. Eu acho que existem muitos erros formais. A gente tem que ter cuidado para diferenciar o que é corrupção, o que é
desconhecimento, aplicação, despreparo muitos dos locais. O senhor considera, o que é mais problemático hoje numa administração? É o despreparo das autoridades para lidar com gestão, a falta de experiência mesmo, ou a vontade, a má fé? Muito bem lembrado, Zé Maria, a vontade de roubar mesmo. Olha, eu acho que a gente tem, em alguns casos, a parte da má fé. Não, acho que não é a maioria. O que predomina? Não, eu acho que a maioria, o que predomina é a falta de conhecimento, não só do prefeito. Às vezes nós temos prefeitos preparados, mas a equipe. Assessoria, né, ministro? Assessoria, é muito difícil exatamente. Um município manter uma assessoria, que isso custa caro. Custa caro. Nós temos municípios com orçamentos baixos, então os salários não são atrativos. Não era o caso do governo federal oferecer uma assessoria desse tipo, uma metodologia? Sim, isso foi uma demanda do governo para a CGU. A gente tem feito isso, tentado levar capacitação para esses servidores municipais. Temos feito oficinas na área de transparência, na área dando sugestões de implementação, por exemplo, da Lei 2846, que trata da lei de corrupção, de corregedorias no Estado, de ouvidorias. Todo esse material a gente procura fazer, mas nós temos nossas limitações de pessoal também. 2.200 servidores, nós temos que fazer auditoria. Somos o órgão central de correição do governo federal, somos o órgão central de ouvidoria, temos a área de transparência e prevenção da corrupção, mas dentro do possível a gente procura ajudar todos os municípios. Para que vocês tenham uma noção, o sistema de reclamações, denúncias do governo federal, que é o EUOVE, nós já fizemos o EUOVE Municípios, estamos disponibilizando gratuitamente para todos os municípios brasileiros, para ajudá-los na implementação das ouvidorias, que é muito importante porque é o canal de comunicação entre o cidadão e o governo. Você poderia até repetir para os nossos telespectadores, para que eles possam, se você souber de alguma Sim, denúncia claro. Aí no seu município, o EUOVE lá. O EUOVE é o nosso canal. EUOVE. O-U-V. O-U-V. Sim. Ah, tá certo. Então, o cidadão entra ali e já faz a sua denúncia. É anônima ou ele tem que se identificar? Ele Como é tem, que é esse sistema? a lei de acesso à informação determina que ele se identifique. Mas caso ele não queira se identificar, ele pode fazer a denúncia sem identificação. A única coisa que ele vai ter de diferente é que ele não vai ter um feedback dessa denúncia. E aí ele cita alguma irregularidade? Como é que seria? Ele cita a irregularidade, o que ele vem verificando, e nós damos tratamento a isso. Inclusive, fazemos relatórios disso aí. Por exemplo, os principais programas que são denunciados e que têm má utilização. E isso também é um dos critérios que cai na nossa análise de risco. Ou seja, quando tem municípios com muita denúncia, a gente procura focar, fazer um trabalho naquele município. Aí faz uma auditoria lá. Exatamente. Hoje, com o equipamento técnicos, né, computadores mais desenvolvidos, programas, ficou mais fácil também acompanhar, né? Ficou muito. É claro que a gente tem um problema grande no Brasil ainda, que eu acho que é o próximo grande passo da transparência no Brasil. Nós passamos por um momento que nós queríamos dar transparência aos dados. Fomos para a transparência ativa, é aquela que você entra lá no portal da transparência e verifica a informação que você deseja. Nós também temos a transparência passiva, é aquela que você entra no sistema e pede a informação para o governo. O governo estadual ou municipal, né? No caso do governo federal, é o ESIC, o Sistema de Informação ao Cidadão. Nesse sistema você pode entrar e pedir, olha, eu quero saber... Todo mundo tem o direito. O direito de ter acesso à informação pública. Do Transparência é um direito do cidadão. E por incrível que pareça, eu me lembro quando essa lei chegou no Congresso, foi apresentada pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. E foi aprovada no Congresso, sancionada e hoje está valendo. Todos os municípios já estão atendendo, ou seja, colocando os dados? Olha... Só para explicar, o município, o Estado e a União são obrigados a colocar os dados da gestão na internet para qualquer pessoa acessar, desde o salário de um servidor até gastos da gestão. Exatamente. A lei traz lá os requisitos mínimos que devem contar nos portais da transparência de cada município. E nós caminhamos agora para uma evolução da transparência, que é o quê? São os dados abertos. Além da gente dar o acesso ao cidadão que solicita e aquilo que está na internet, que é a transparência ativa, o cidadão também agora pode baixar as bases e fazer um tratamento e buscar a informação do jeito que lhe interessa, né? A gente hoje, o Portal da Transparência do Governo Federal, ele evoluiu muito. O cidadão consegue fazer várias consultas, consegue lá ver emendas parlamentares, botar as emendas por ordem
por área, se é saúde, se é educação, gastos do Saber governo, qual empresa salário do servidor, que qual é empresa. beneficiada com esses recursos. Só que acho que o próximo grande passo que nós vamos ter que dar é uma padronização das bases de transparência nos municípios, nos estados, na União. Por exemplo, o cidadão quer verificar quanto que eu repassei para o município. No portal da Transparência do Governo Federal, ele só consegue saber quanto que eu mandei. Mas aquela aplicação lá já não está disponível aqui, porque já vai ser no portal da transparência do estado ou do município. Ou do município. Aí ele tem que entrar em outro portal. Outro portal para buscar, exatamente. Aí a ideia é fazer tudo dentro do portal só. A nossa ideia era primeiro padronizar as bases, para que depois a gente pudesse buscar essas bases dos 5.500 municípios. É um passo ousado, mas é o futuro. É muito importante, porque não se combate a corrupção só com a Polícia Federal e com processos. É evidente que é preciso disso, é preciso prender os ladrões de dinheiro público, né? Mas é isso que o ministro está dizendo, que é muito importante, porque evita uma parte preventiva contra a corrupção, né? Exatamente. Agora, hoje ficou mais difícil de roubar, né, ministro? Essa é a verdade, né? Eu acho que as informações disponíveis, se todos passarem a exercer o seu dever de cidadão, agora, o que é fiscalizar os recursos públicos, facilita bastante. O que as pessoas reclamam muito é na dificuldade de conseguir interpretar aqueles dados. Muita gente parece que tem que fazer um curso para ter acesso aos dados da transparência. Pois é, porque não tem um jeito de tornar isso bem mais prático, para o cidadão já dar ali uns 2, 3 cliques e ele já saber onde está o dinheiro? Porque a maior dificuldade que tem é isso, porque tem lá, aí começa aquele jargão, né, do funcionalismo público, funcional programática, Exatamente. Se é recurso de investimento, de custeio, de não sei o quê. As pessoas, às vezes, não conseguem separar essas despesas no orçamento. Se é fonte 100, fonte isso, fonte aquilo. Exatamente. É meio complicado, né, para acessar. A transparência não é tão transparente assim. Exatamente. Por isso que eu convido todos a entrarem no nosso transparência.gov.br. É o novo portal da transparência. Ele foi feito justamente para resolver esse problema. Quando eu falo da linguagem cidadã, é justamente essa linguagem que eu falo. Lá nós temos vídeos hoje interativos, aulas, o que é um empenho, o que é uma liquidação. Ali o cidadão ele consegue. E hoje a gente consegue, pelo sistema de busca, buscar até pelo nome, não do nome certo do programa, mas o nome como a população conhece. Um Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Então, eu convido todos a entrarem no nosso ali já tem uma aulinha. Ali então, já tem aula e detalhe, já temos uma linguagem cidadã, uma linguagem do cidadão, e hoje você não precisa mais ter esses conhecimentos, o que é uma funcional programática. Essa foi uma das grandes evoluções do nosso portal. Que bom. Bom, infelizmente, ministro, nosso tempo acabou, mas já fica aqui o convite para o senhor voltar, porque nós estamos com um programa mais curto por causa do horário eleitoral. Por isso eu peço desculpas a você. Hoje, em vez de 1 hora, nós tivemos aí um tempo bem menor. Mas muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. Pois é, né, Zé Maria? Mais um Frente a Frente, curto, porém esclarecedor, né? Muito. Veja bem que você pode participar desse processo de investigação, tanto através da página do Ministério da Transparência, como também investigando o seu próprio município. Queria agradecer, obrigado. Boa noite. É isso aí. Para você que nos assistiu, uma boa noite. Até a semana que vem. E não deixe de fiscalizar. Entre mesmo na página lá do Ministério da Transparência, fique de olho, pense não só no seu voto, mas também para onde está indo o dinheiro que você paga de imposto. Isso é muito importante, tão importante quanto a eleição. Até a semana que vem, uma boa noite e fique agora com o Jornal da Vida.